E se Deus está revelando, é sinal que a gente vai alcançar essa igreja de uma maneira. E para quem Deus revelou? Para o profeta dessa casa. E quem é o profeta? O pastor de vocês. A Bíblia diz que crer no profeta e prosperar no seu profeta. Quem é o seu profeta? Não é o pastor Alessandro, é o pastor dessa casa. Então, se Deus revelou, é sinal que Ele quer mostrar algo sobrenatural dentro desse texto, ou a necessidade dessa igreja. E o tema desse culto hoje, que foi me dado essa campanha, é poder que vence todo o medo. Então nós temos que entender isso. O poder, e o texto base que me deu foi em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que fundamenta esse tema dessa campanha do segundo elo que nós estamos aqui nessa noite. E eu garanto para os irmãos que eu vou tentar trabalhar o máximo possível dentro desse texto, sem fugir dele. Eu poderia correr para qualquer outro texto, eu poderia buscar qualquer subsídio de apoio, mas é dentro desse texto. Então, o que eu quero dizer para a igreja? Primeira coisa, irmão, que eu quero dizer para essa igreja eu tenho esse jeito de ministrar mesmo. A Bíblia diz que quando Deus leva Ezequiel no vale, Deus ele mostra o próprio cenário não só do povo, mas dele também. Ezequiel não podia orar, não podia? Ezequiel não podia orar. E a visão que Ezequiel estava tendo era de morte. E aquela morte não era uma morte de agora, era uma morte de bastante tempo. Porque quando se fala de morte, a gente entende que quando uma pessoa morre, acabou de morrer. Ou quando vai lá tirar os ossos ainda têm vida ainda, porque não está tão seco. E quando ele está tão seco, é sinal que ele perdeu totalmente. Então era uma morte de muito tempo. Pode ser um minutinho, há pouco tempo, vamos fundamentar aqui, porque você já leu. Era uma morte de muito tempo. E Deus agora mostra esse panorâmica para Ezequiel. E Deus só faz uma pergunta para Ezequiel. Porque ali é o fim. Fala assim, é o fim para você. Fala assim, Deus mostrou para o homem onde era o fim para o homem, mas o começo para Deus. E a Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel, que Ezequiel ora nesse vale. Foi isso que ele falou? Foi isso? Deus falou para Ezequiel, profetiza. Deus profetizei assim como o Senhor me deu ordem. E o que ele nos vale dizer? Ouve a palavra. E quando ele falou ouvir a palavra, eu não preciso orar, não tem muita coisa não. Quando eu e você estamos inclinados a ouvir a palavra, a Bíblia de verdade, de repente, houve um reboliço. E se houve um reboliço, então houve um mover. Houve um movimento. Houve algo que começou a agitar. E a Bíblia diz que quando algo começou a agitar, o milagre começou a acontecer. O que aconteceu? A primeira coisa que quando a palavra ela entra, ela traz de volta o que se perdeu. Quando a palavra entra, a primeira coisa, quando a palavra de Deus realmente é viva na nossa vida, a igreja ela entende que ela precisa de unidade. Fala unidade. Porque o que estava separado passar a unir ossos no Deus, ossos, não foi isso, querido? Que aconteceu. Mas esse mover só aconteceu por causa da palavra. Eu quero dizer uma coisa, se você tiver atento hoje aqui essa palavra, se tiver atento àquilo que nós vamos ministrar, não se contém o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia! Não se contém naquilo que você veio buscar aqui nessa noite de verdade. Glória! Se ele você estiver atento de verdade, porque Ezequiel falou, Senhor, eu não sei, mas eu sou dependente do Senhor. Se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Deus falou, então você vai abrir a sua boca e vai profetizar. Você vai abrir a sua boca e vai profetizar. Olha, você veio aqui nessa noite para profetizar ou não veio para profetizar? Aleluia! O momento pode estar difícil, mas estou profetizando. Glória a O Deus! cenário não pode estar adequado, mas estou profetizando. Às vezes para o homem parece ouvir, mas Deus assim, mas é o começo daquilo que você acha ouvir. Aleluia! Está tudo perdido, mas eu não importa o lugar. A verdade que não tem jeito, mas Deus reveste.
toda resistência. Eu vim aqui nessa noite para dizer bem claro: por mais que o gigante se levanta, por mais que você esteja afrontado, por mais que a luta venha, mas que eu vou dizer não, filho, então nessa noite eu vou começar a fazer recomeço naquilo que aonde não tem recomeço. Nessa noite eu vou começar a esperança aonde não tem esperança. Nessa noite eu vou começar a reeleger aquele que não está reelegido. Nessa noite eu vou começar a fortalecer aquele que precisa fortalecimento. Nessa noite se prepara hoje o que a palavra de Deus vai trazer vida sobre esse lugar. Então aqui, como é a casa espiritual, aqui só tem um propósito. Aqui é o lugar que você glorificar o Senhor. Aqui é o lugar de você ter liberdade na casa do Senhor. Quem está em glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem está cansado do Senhor, do Senhor. O importante é nós estar agradando ao Senhor. Amém, querido? Então, o texto que eu já creio que já leio, já segundo ela, já leio. O texto que foi me dado, em 1 Samuel, capítulo de número 1, capítulo 17, versículo 45, diz assim ao Senhor: tu vem contra mim, pode sentar no meio, contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor todo exército. Vamos repetir isso? Vamos repetir isso? Não, o irmão fala assim, ó, para passar aquela energia, eu vou assim, ó, fala assim, irmão, vamos gritar hoje, porque é assim comigo, Pai. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse é o texto básico. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui nessa noite, antes de trazer esse texto, o que estava acontecendo? Qual era o panorama que estava acontecendo? O panorama que estava acontecendo ali era um panorama de guerra. Panorama de guerra. Por que era um panorama de guerra? Então nós entendemos que o povo de Israel estava em guerra. De um lado estava a nação de Israel, que estava agora limitado ou não tinha ação por causa do medo. E do outro lado estavam os filisteus, que era representado por Golias, que estava ali apontando durante quanto tempo? 40 dias. Quanto tempo? 40 dias. E o povo de Israel estava paralisado. O que estava paralisando o povo de Israel? Qual o tempo da campanha? Medo. Então o povo de Israel estava sendo paralisado pelo medo. E os gigantes estavam aprontando, porque o gigante representava quem? Representado por Golias, é mais, irmão? Que estava intimidando quem? Estava intimidando quem? O povo de Deus. Olha, irmão, o que está te intimidando hoje? Olha, irmão, eu quero pegar assim, irmão. Fala assim, o que está te intimidando hoje? O que está impedindo de você lutar? O que está impedindo de você avançar? Aleluia. O que está impedindo de você decidir essa guerra? Qual é o seu medo? Eu não estou caindo, qual é o seu medo? Quanto tempo você está assim? Quanto tempo o inimigo tem te oprimido? Quanto tempo o inimigo tem te encurralado? Quanto tempo o inimigo tem te açoitado? Quanto tempo o inimigo tem te afrontado e te intimidado? Ao pergunta eu assim, você não vai fazer nada? Mesmo para você não vai fazer nada? Primeira coisa que eu quero dizer, cenário de guerra. Se era cenário de guerra, quem era que está ali? Fala, guerreiro. Glória a Deus. Não era guerreiro? Não é isso, missionário? Eles eram lá, né? Não é isso? Se era um cenário de guerra, só quem estava ali era hoje guerreiro. Olha para o teu irmão, que você é guerreiro. Fala, você é guerreiro? Então assim, aí eu pergunto, mas você é guerreiro igual os soldados de Israel? Que vê as coisas acontecer, o inimigo está te açoitando, o inimigo está te oprimindo e você não está fazendo nada. Eita, olha aí. Você tem medo de tudo? Tem medo de falar, tem medo de agir, tem medo de proceder, tem medo de qualquer outra coisa mais. Eita, grandão da maneira. Aí a Bíblia diz bem claro, irmão, que era 40 dias. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite. Diante desse cenário, diante dessa afronta, diante dessa guerra,